Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe. Fale com o seu corretor. Juntos no melhor Mix, 7 horas em ponto. Hoje, quinta-feira, dia 30 de maio de 2019. E vamos aos destaques do programa. Câmara aprova MP que muda Código Florestal, mas o presidente do Senado diz que não vai pautá-la. STF decide que grávidas e lactantes não podem exercer atividades insalubres. Banco Central estuda medidas que podem permitir conta em dólares para brasileiros. Saca 50 quilos de açúcar cristal fecha em baixa de 2,7%, cotada a R$ 65,15. Já o dólar fecha em ligeira queda de menos 1,21%, cotada a R$ 3,975. Arroba do Boi Gordo no Rio vale R$ 144,00 à vista. Justiça do Paraná autoriza a transferência de Eduardo Cunha para o Rio. Adicione o WhatsApp da Mix Campos 99797-1007 no ar. Mix Notícias. Mix Notícias. Agora 20 graus e máxima do dia prevista para 29. Dia de sol com algumas nuvens e névoa em alguns pontos ao amanhecer. Noite com poucas nuvens e sem previsão de chuva. E agora vamos ao trânsito. Hoje temos um fluxo de veículos menor do que o de costume para o horário nas principais vias de acesso ao centro de Campos, como na saída da Campos Farol com acesso a 28 de março. Da Beira Valão, nas imediações do Mercado Municipal, que temos um trânsito mais intenso, mas sem retenções. Fluxo tranquilo nas pontes sobre o Rio Paraíba e rotatória próxima ao Shopping Estrada. E numa passada pela BR-101, o fluxo de veículos é bem tranquilo, havendo lentidão apenas do quilômetro 312 ao 319, devido ao maior fluxo de veículos no acesso à ponte Rio-Niterói. 100.7 Mix. E por 243 votos a 19, a Câmara dos Deputados aprovou ontem a MP que altera o Código Florestal. O texto segue agora para o Senado Federal, mas o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, afirmou que não pautará a MP, que perde a validade na próxima segunda-feira, dia 3. O STF decidiu ontem, quarta-feira, por 10 votos a 1, que grávidas e lactantes não podem exercer atividades consideradas insalubres. A ação julgada nesta quarta-feira foi apresentada em abril de 2018 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Mix Notícias. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou ontem uma série de ações que o banco deve tomar para melhorar o ambiente de negócios no país, reduzir a burocracia e estimular a produtividade. Um dos pontos do projeto pode permitir contas bancárias em dólares no Brasil e também facilitar que bancos em outros países tenham contas em real. A Justiça do Paraná autorizou nesta quarta-feira, dia 29, a transferência do ex-deputado Eduardo Cunha para o Rio de Janeiro, onde ele deve passar a cumprir sua pena no âmbito da Lava Jato. A decisão é do juiz Ronaldo Guerra, da 2ª Vara de Execuções Penais. Ouça Mix. Criado com a finalidade de unificar as informações trabalhistas relativas à contratação de empregados domésticos, o E-Social recentemente foi implantado também para as empresas. Muitos empresários e profissionais de RH ainda têm dúvidas, mas poderão esclarecê-las hoje, a partir das 4 da tarde, em palestra na Firjan, em Campos. E trabalhador que recebe seguro-desemprego precisa ficar atento quanto à possibilidade do período valer como tempo de contribuição para efeito de aposentadoria. Para tanto, ele deverá estar na condição de contribuinte facultativo. A Previdência Social disponibiliza todos os esclarecimentos sobre o assunto no site oficial, porém adianta que em caso de contribuição individual, o seguro será cessado. Mix Notícias. A Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura define novo prazo para entrega da declaração final de liberação de encargos pelos governos municipais de todo o país. A data limite é 31 de julho. A declaração deve ser enviada através do sistema. Para tanto, o gestor terá de preencher os espaços em branco com CPF e senha e clicar no botão Entrar. Em seguida, basta acessar o download da declaração.
Seguindo critérios do Plano Progredir do Governo Federal, a Caixa Econômica Federal incentiva microempreendedores de baixa renda a se inscrever no microcrédito produtivo orientado. O valor mínimo é de R$300, mas pode chegar a R$15 mil. A Caixa orienta que o programa contribui para comprar materiais, equipamentos ou melhorar o ambiente e negócio do microempreendedor. O parcelamento pode ser de 4 a 24 meses. 100.7 Mix. A Agência Nacional de Aviação Civil alerta para os riscos que os táxis aéreos clandestinos geram e defendem lei mais rígida para punir criminalmente operadores e pilotos que realizam esse tipo de operação. Ontem, a ANAC voltou a orientar que antes de se contratar os serviços, seja feita a consulta no aplicativo Voe Seguro e também no site da agência sobre as condições da aeronave. E vamos às cotações. A saca 50 quilos de açúcar cristal fechou em baixa de 2,7%, cotada a R$ 65,15. A fonte é o CPEA Exalc. O dólar fecha em ligeira queda de menos 1,21%, cotado a R$ 3,975. Fonte Valor Econômico. A arroba do boi gordo no Rio de Janeiro vale R$ 144,00 à vista. A fonte é o Canal Rural. Mix Notícias. A criatividade dos golpistas não tem limite. A mais recente investida está sendo feita no WhatsApp, segundo alertou, nesta quarta-feira, uma empresa de segurança especializada. Os criminosos encaminham pedidos falsos de informações e usam dados de pessoas que fizeram vendas ou anúncios na internet para roubar contas no aplicativo de mensagens. Grande quantidade de inseticida comprada em 2016 pelo Ministério da Saúde pode vir a ser reutilizada nas campanhas deste ano contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Mas vai depender da avaliação da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS. A informação é da Folha de São Paulo. O Ministério encaminhou consulta terça-feira à OPAS e diz em nota que o produto não foi utilizado por completo e perdeu a validade. Ouça Mix. O Detran RJ alterou o calendário de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, o CRLV 2019. A medida está em portaria publicada no Diário Oficial de ontem. O calendário do licenciamento anual sem vistoria passou a ser o seguinte: final de placa 0, 1, 2, 3 e 4, até 31 de julho. Final de placa 5 e 6, até 31 de agosto. Final de placa 7 e 8, até 30 de setembro. E final de placa 9, até 31 de outubro. Juros de cartão de crédito e cheque especial ficam próximos de 300% em abril, informa aí o Banco Central. A taxa do cartão de crédito rotativo passou de 299,4% em março para 298,6% ao ano em abril. Juro do cheque especial avançou de 327,7% para 323,3% ao ano nessa comparação. Mix Notícias. Contas do governo têm superávit de 6,5 bilhões de reais em abril, pior resultado para o mês em 21 anos. O resultado, segundo o Tesouro Nacional, se deve à queda na arrecadação, reflexo da demora na retomada da atividade econômica. Em 10 anos caiu pela metade a média de ocupação na indústria da construção. Em 2007, cada empresa empregava em média 30 funcionários, chegando a 15 em 2017. Obras de infraestrutura e setor público perderam participação no setor. 100.7 Mix. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal disse na noite desta quarta-feira que o presidente da Corte, Dias Toffoli, não tem procuração para representar o judiciário na articulação de um pacto com os chefes dos demais poderes para acelerar a aprovação de pautas de interesse do governo. E a Câmara dos Deputados proibiu o uso do termo centrão para caracterizar os partidos de centro em seus veículos. A expressão não poderá mais ser usada na rádio, TV e agência da Secretaria de Comunicação Social da Câmara, a SECOM. A orientação editorial foi encaminhada nesta quarta-feira e usa como justificativa um trecho do manual de redação do órgão que diz que não devem ser empregadas expressões pejorativas ou que incorporem juízos de valor. Mix Notícias.
Nomeado nesta quarta-feira para comandar a Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Rio em Brasília, o ex-deputado federal André Luiz Dantas Ferreira, filiado ao mesmo PSC do governador Wilson Witzel, responde a 3 ações penais no STF. O MPF acusa o novo integrante do governo fluminense que adota o nome político de André Moura de formação de quadrilha e peculato pela prática de apropriação e desvio de bens públicos em Pirambu. A Câmara dos Deputados concluiu no início da madrugada desta quinta-feira, dia 30, a aprovação da medida provisória que cria programas de combate a fraudes na Previdência Social. O texto base foi aprovado na noite de ontem, mas, para concluir a votação, os deputados tiveram de analisar os destaques, propostas para mudar o teor da MP. Com a conclusão, o texto segue para análise do Senado. Ouça Mix. Um levantamento inédito feito pela CNDL e pelos SPC Brasil revela que 74% dos consumidores brasileiros não têm o hábito de procurar saber o quanto pagam de imposto ao adquirir um bem ou contratar um serviço. Apenas 26% das pessoas ouvidas reconhecem ir atrás desse tipo de informação na nota fiscal ou em outros meios. E durante todo o dia de hoje, quem passar por lojas, postos e outros empreendimentos pode se deparar com grandes promoções. Os descontos fazem parte de uma iniciativa que foi batizada de Dia Livre de Imposto, quando empresas e associações de comerciantes colocam à venda produtos retirando a parte relativa a tributos cobrados. Mix Notícias. Ao participar ontem de um seminário sobre produtividade e crescimento econômico, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que é possível ampliar a produtividade de um país e o crescimento da economia destravando e simplificando medidas. É possível colocar uma economia para crescer 5,6% ao ano, 3, 5, 7 anos seguidos, simplesmente destravando tudo. O sistema que faz o processamento dos empréstimos consignados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado do Rio ficou fora do ar pela manhã e início da tarde desta quarta-feira por conta de um problema técnico. O governo fluminense informou que o sistema já voltou a funcionar plenamente e que, para prestar o melhor serviço, vai realizar uma licitação para a contratação de uma nova empresa. Ouça Mix. Em mais uma sessão marcada pela presença dos servidores públicos municipais em estado de greve nesta quarta-feira, o presidente da Câmara confirmou a presença do secretário de Gestão Pública para prestar esclarecimentos no Legislativo. Ainda não há data fechada, porém, o presidente disse que o secretário deverá ir ao Legislativo campista na quinta-feira da próxima semana, dia 6. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro recebeu novas viaturas e equipamentos operacionais adquiridos pelo Gabinete de Intervenção Federal. Para o 5º Grupamento de Bombeiro Militar sediado em Campos, serão encaminhados um Jeep e 2 quadriciclos. Ainda não há previsão da data de entrega. Mix Notícias. A Petrobras sofreu mais uma derrota em seu programa de venda de ativos, que tem como objetivo arrecadar 26,9 bilhões de dólares até 2023. A estatal informou na noite desta quarta-feira que foi intimada de uma decisão liminar da Justiça Federal do Rio de Janeiro que suspende o processo de venda de 100% de sua participação acionária em 2 unidades produtoras de fertilizantes. O STF decidirá hoje se o governo federal pode vender estatais sem autorização do Congresso Nacional. A decisão a ser tomada também valerá para governos estaduais e prefeituras. Na prática, os ministros vão decidir se referendam ou derrubam uma decisão liminar provisória concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski no ano passado. Pela decisão do ministro, o governo não pode vender estatais sem o aval do Poder Legislativo. 100.7 Mix. Chegou ao fim a segunda e conturbada passagem de Abel Braga pelo Flamengo. Na manhã de ontem, quarta-feira, em reunião com a diretoria no Ninho do Urubu, o treinador comunicou a decisão de deixar o clube e se despediu dos atletas. O Botafogo recebeu na noite desta quarta-feira, dia 29, no estádio Newton Santos, o Sol de América do Paraguai, pela Copa Sul-Americana. O Glorioso derrotou o adversário por goleada. A equipe aplicou um sonoro 4-0.
Já o Fluminense visitou o Atlético Nacional da Colômbia na noite de ontem pela Copa Sul-Americana. O tricolor das Laranjeiras foi derrotado por 1-0, mas como havia vencido por 4-1 no primeiro jogo, garantiu a classificação às oitavas de final pelo placar agregado. Agora, o Fluminense irá enfrentar o Peñarol do Uruguai na próxima fase. Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã, às 7 da manhã. Mix.